Você sabe se a bolsa de estágio sofre a retenção do imposto de renda na fonte? É a respeito desse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 43, define como fato gerador do imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. De uma maneira geral, quando uma empresa paga uma pessoa física por rendimentos, deve observar a tabela progressiva para efetuar a retenção do imposto na fonte, caso o rendimento exceda o valor mínimo para incidência da retenção. Ocorre que alguns rendimentos estão listados na legislação como isentos ou não tributáveis, e nessas hipóteses, independentemente do valor pago pela empresa à pessoa física, não deve haver a retenção do imposto na fonte. E a dúvida que a gente está propondo aqui diz respeito ao pagamento das bolsas de estágio, operação bastante comum nas empresas e entidades públicas de uma maneira geral. E a dúvida que a gente vai trabalhar diz respeito à possibilidade ou não da incidência do imposto na fonte. Imaginando que uma determinada bolsa exceda o limite mínimo da tabela progressiva, que agora em 2017 está em R$ 1.903,98, seria o caso de descontar o imposto na fonte? E ainda que a bolsa seja de um valor inferior, é importante que você analise essa questão em função de aspectos que decorrem da legislação do imposto de renda, inclusive das obrigações acessórias que recaem sobre as fontes pagadoras. É por isso que nós preparamos um exemplo para deixar isso melhor explicado na sessão e na prática. Vamos supor que a empresa X tenha contratado fulano de tal como estagiário em janeiro de 2017 e ajustou-lhe remunerar com um bolsa equivalente a R$ 1.000. Devido a um problema na abertura de sua conta bancária, o estagiário fica com a remuneração de 3 meses acumulada, ou seja, R$ 3.000. No ato do pagamento, em abril de 2017, a empresa deve considerar: alternativa A remuneração tem natureza de rendimento isento nos termos do artigo 11, inciso 1º da INRFB 1500 de 2014. Alternativa B. O rendimento é tributável, mas não haverá retenção por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, RRA, sendo R$ 1.000 referente a cada competência. Ou alternativa C. Trata-se de rendimento tributável e haverá retenção sobre o total pago, R$ 3.000, não se aplicando as regras dos RRA. Antes de avançar na análise das alternativas, vamos lembrar que a maioria das hipóteses de isenção consta da IN 1500 de 2014, mais especificamente dos artigos 5º a 11 e também do artigo 62. Essa instrução normativa consolidou todas as regras constantes das inúmeras leis que tratam do imposto de renda em uma única norma legal. Examinando então a primeira alternativa, vamos à leitura do artigo 11, inciso 1º da IN 1500, que reproduz um dispositivo constante do artigo 26 da Lei 9.250 de 95. E assim diz o texto legal. Artigo 11. São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda os seguintes rendimentos. Inciso 1º. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizados como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. Bem, diante do texto, a gente pode afirmar que as bolsas pagas a estagiários não desfrutam da isenção do imposto de renda, já que não se trata de rendimento pago a título de doação e também por ser nítido o caráter contraprestacional da remuneração. Ou seja, a simples nomenclatura do rendimento como bolsa não é suficiente para enquadrar a hipótese dentro do dispositivo legal que nós examinamos. Nesse sentido, vale lembrar, inclusive, que as normas que definem isenção devem ser interpretadas literalmente, segundo dispõe o artigo 111, inciso 2º do Código Tributário Nacional. Quanto à segunda opção, podemos dizer que não se aplicam as regras dos RRA a esse rendimento pago,
por se tratar de valores relativos ao mesmo ano calendário. Se tratasse de bolsas referentes a novembro, dezembro e janeiro, o tratamento seria diferente. Mas para entender essa questão, você pode conferir o vídeo que já publicamos a respeito dos RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Confira aqui no nosso canal. Portanto, a alternativa correta é a que afirma que o rendimento de R$ 3.000, mesmo sendo relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, deve ser tributado integralmente na fonte. E se você trabalha em empresa que remunera estagiários com bolsas inferiores ao limite mínimo da tabela progressiva e que também não paga valores de diversos meses de forma acumulada, também precisa entender que esse rendimento é tributável em função de um outro detalhe, é que a instrução normativa que trata da DIF, Declaração de Imposto de Renda na Fonte, obriga as empresas a informarem os pagamentos a beneficiários que, mesmo sem sofrer a retenção do imposto, tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 6.000 ao longo do ano. Ou seja, se um estagiário recebe R$ 600 por mês, por exemplo, terá um rendimento de R$ 7.200 no ano. Mesmo recebendo em dia e não sofrendo a retenção em nenhum mês, a Receita Federal exige da fonte pagadora a informação sobre essa operação para utilizá-la no cruzamento de informações. Se, por exemplo, o pai ou responsável do estagiário incluí-lo em sua declaração como dependente, precisa informar o rendimento da bolsa de estágio, que, como vimos, é tributável. Não fazendo isso, ele será notificado para pagar a diferença do imposto com o acréscimo da multa de 75% e dos juros. E isso a Receita Federal fará a partir das informações fornecidas pela fonte pagadora, a não ser que antes, na notificação, ele retifique a declaração e exclua o dependente. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pedir que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais e caso você ainda não tenha assinado o nosso canal no YouTube e a nossa lista lá no Foco Tributário, faça isso como uma maneira de incentivar a gente a continuar produzindo outros conteúdos com o grande objetivo de auxiliar você na solução dos problemas enfrentados no dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.